Bom, turma, bom dia, boa tarde, boa noite, vai depender do momento que você está assistindo esse vídeo. Olha, o vídeo sobre função composta eu já postei no YouTube. A nossa coordenadora deve ter mandado o link para você assistir a aula e fazer aquelas atividades que estão propostas que eu mandei para vocês, beleza? Não esqueçam que no vídeo eu resolvi alguns exercícios propostos que estão lá no livro como exemplo. E aí vocês farão a parte de vocês, claro que é exatamente resolver lá no TC aquelas atividades que estão lá propostas na quantidade que eu pedi, beleza, gente? Hoje nós vamos estudar a função inversa. Função inversa. O nome é bem assim sugestivo. Inversa. Inversa é o quê? Inverter. Aí eu pegar uma função, dentro de uma técnica, a gente vai inverter essa função. E a função inversa, ela tem que ser bijetora, de acordo com a definição que eu coloquei bem aqui para a gente verificar. Então, vamos ver o que é função inversa. Tá aqui, ó, função inversa. Eu vou representar essa função inversa assim, ó. F a menos 1 ou y a menos 1. Qualquer uma das duas maneiras que eu representar essa função inversa está correta. Beleza, gente? Então, o que vem a ser função inversa? Olha o que eu coloquei aqui, ó. Seja a função f de a em b bijetora, ou seja, essa função f aqui, ela tem que ser bijetora. Nós já estudamos sobre isso, o que é uma função sobrejetora, o que é uma função injetora e quando ela vem ser bijetora. Não esqueçam, para ser bijetora, ela tem que ser sobrejetora e injetora ao mesmo tempo, né? Qualquer coisa vocês voltem naquela aula e dê uma olhadinha, que é para não esquecer o que é uma função bijetora. Então, essa função f de a em b, ela é uma função bijetora. A função f elevado a menos 1 de b em a é a inversa dessa função f bem aqui. Beleza? Então, observe bem o que está acontecendo aqui. Quando eu falo função f, ó, de a para b, a setinha sai do a para o b. Quando eu tenho a inversa dessa função, observe que inverte. O B passa para o lugar do A e o A passa para o lugar do B. Beleza? Então, quando isso acontece, esse B vem para cá para o lugar do A e o A para o lugar do B, eu fiz a inversão dessa função. E eu represento assim, ó, f elevado a menos 1, que eu posso falar assim, f a menos 1 de B para A. Beleza, gente? Aqui eu tenho uma função inversa da função f. Mas, Paulo, explica melhor. Eu vou fazer aqui um gráficozinho para você entender um pouco melhor do que o que vem a ser uma função inversa. Então, vamos imaginar aqui conjunto A e vem aqui, ó, do ladinho aqui, ó, um conjunto B, tá? E vamos ter aqui, ó, o conjunto A, o elemento, etc. E aqui eu tenho a função f, ó, que ela está saindo de A para B. Beleza? É a função normal, que é essa função que eu estou colocando aqui para vocês. Então, f de A em B. Bacana? E quem vai ser a inversa dessa função f? Vai ser o contrário. Observe que na função normal, a seta sai de A para B. Na inversa, a inversa ela vai sair ao contrário, ó. Ela vai fazer isso, ó. Essa daqui, ó, é a função inversa de B para A, né? A normal sai de A para B, a inversa sai de B para A, como foi colocado bem aqui, ó. Então, nessas condições, f a menos 1 é a inversa de A de B para A. Beleza, gente? Então, tem uma regrazinha prática que é muito fácil para a gente
entender e calcular problemas envolvendo função inversa. Vou colocar bem aqui para vocês, ó, como observação. Ó. Tá? Como observação. Para eu calcular uma função inversa de uma função bijetora, basta eu fazer isso aqui, ó. Troca-se o x por y, vírgula, o y por x e isola-se o novo y. Pronto. Para eu calcular uma função inversa, que é isso aqui que nós acabamos de ver, para eu encontrar a inversa, o que é que eu tenho que fazer na regrinha prática? Troca-se o x por y e o y por x. Lá na função, onde tiver o x, você vai colocar y, e onde tiver um y, você coloca x. Depois que você faz isso, você vai recalcular a função, isolando o novo y, isolando esse novo y aqui para a gente poder encontrar a inversa. Beleza? Vamos ver se tem um exemplo bem aqui, só um momento. Então, como exemplo, eu vou colocar aqui, ó, f de x igual a 2x mais 3. Bacana? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar essa regrinha bem aqui, ó. Vou trocar o x por y, o y por x, e depois eu isolo um novo y. Tá? Depois que eu fizer a mudança das variáveis, aí a gente isola um novo y. Então, observe esse exemplo, f de x igual a 2x mais 3. Eu tenho que saber e lembrar, vou colocar bem aqui, ó, de vermelho, que f de x é igual a y. Eu não posso esquecer disso aí. F de x é igual a y. Então, bem aqui, é como se eu tivesse também, ó, um y igual a 2x mais 3. Bacana? Então, no lugar do f de x, já que ele é y, então no lugar do f de x eu coloquei y. Agora nós vamos aplicar nossa regrinha prática. Qual é a regra? Onde tem y, eu boto x. E onde tem x, eu coloco y. Então, como vai ficar aqui, ó? No lugar desse y aqui, ó, eu vou colocar x, olha aí, igual a 2 que multiplica x. E no lugar do x aqui, ó, eu coloco y, ó, mais 3. Mais 3. Entendido? Então, o que eu fiz até agora? F de x eu chamei de y, que nós temos, que é por definição que f de x é y, e aí nós temos igual a 2x mais 3, ó, igual a 2x mais 3. Depois apliquei a regrinha. Qual é a regrinha? Vou trocar x por y e y por x. E aí eu vou buscar um novo valor ou uma nova expressão em y. Pronto. Troquei aqui, ó. No lugar do y eu coloquei x. E no lugar do x bem aqui eu coloquei y. E agora eu vou isolar esse y bem aqui, ó. Esse valor desse y bem aqui. Uma expressão para esse y. E aí o que é que eu faço para isolar? Se eu quero y. Tudo que não tem y, eu jogo para o outro lado, até eu encontrar somente o y de um lado, isolando esse y, beleza? E aí a função que eu encontrar é a função inversa dessa função dada bem aqui. Bacana? Então observe bem, vou fazer o seguinte, vou passar esse mais 3 para cá, vou pegar esse mais 3, ó, e jogar para cá. Então vai ficar x menos 3 igual a 2y. Ó, x menos 3 igual a 2y. Aqui está multiplicando, esse 2 vem para cá, dividindo. Lembra? Então, se está multiplicando, vem dividindo. Se está dividindo, ele vai multiplicando. Então, vamos isolar esse y. Então, vai ficar y igual a x menos 3 dividido por 2. Essa função que eu encontrei aqui,
já é a expressão inversa da função dada f de x igual a 2x mais 3. E aí, para não confundir com uma função normal, eu vou somente fazer isso aqui, ó. Y elevado a menos 1 igual a x menos 3 sobre 2. Ou então, gente, eu posso fazer isso aqui, ó. F a menos 1 de x, ó, é igual a x menos 3 sobre 2. Pronto. Qualquer uma das duas maneiras que eu representar aqui, ó, essa função inversa, está correta. Beleza? Mas, Paulo, se chegar lá na hora, na prova, será que não vai ter as duas situações? Se tiver, vai ter que anular. Bacana? Por que vai anular? Porque as duas se equivalem. Esse y a menos 1 é a mesma coisa que f a menos 1 de x. Então, eu posso representar tanto dessa forma aqui, ó, quanto essa outra bem aqui, ó. Qualquer uma das duas que eu fizer está correta. Mas, Paulo, e essa que você circulou de vermelho ou está ali destacado de vermelho? Por que eu não posso deixar assim? Pode, se quiser pode. O problema é que aqui eu posso não entender que é uma inversa. Então, para eu saber realmente que é uma inversa, eu escrevo na forma da inversa. Beleza, gente? E aí nós vamos fazer algumas atividades que estão propostas aí no livro de vocês. Então, gente, página 66, lá começam as questões propostas aí no livro de vocês, beleza? Então, diz assim, ó, nas questões de 1 a 3, determine f a menos 1 e esboce os gráficos de f e f a menos 1, ó, os dois gráficos, no mesmo sistema de coordenadas. Bacana? Bom, gente, eu já falei para vocês que toda vez que a gente fala função, tem um gráfico que está associado àquela função. Eu não posso correr disso. Beleza? Toda função tem um seu gráfico. Então, quando ele diz aqui, ó, os gráficos de f e f a menos 1, então eu terei dois gráficos diferentes. Tá? Uma da função normal, dada, e a outra da inversa dessa função, que ele pede para a gente fazer no mesmo sistema de coordenadas, no mesmo plano cartesiano. Bacana? Então, a primeira questão diz assim, ó, f de r em r dá o quê? F de x igual a x menos 2. Então, observe que a função que ele me dá aqui é essa aqui, ó, f de x igual a x menos 2. Eu tenho que lembrar o seguinte, ó, que f de x igual a x menos 2 é a mesma coisa, ó, se, somente se, y é igual a x menos 2. Beleza? Então, o que nós vamos fazer aqui, turma, utilizando aquela regrazinha prática que eu coloquei aqui para vocês, vou trocar y por x, depois x por y, e vou isolar o novo y. Beleza? O resultado que eu encontrar nessa operação vai ser a minha função inversa. Então, y igual a x menos 2, nós vamos agora, ó, fazer a inversa. O que eu vou fazer aqui? Ó? Observe bem. Ó. Vou trocar o y por x. Ó, esse y aqui é x igual. O x é y. Então, y menos 2. Bacana? O que eu vou fazer agora, turma, é só isolar o novo y. Quando eu substituo, eu tenho esse novo y aqui. Eu vou isolar ele. Como é que eu faço? Tudo que não tem y, eu vou jogar para o outro lado da expressão. E aí o meu resultado vai acontecer. Bom, aqui eu vou fazer o seguinte, ó, direto. Eu vou pegar esse menos 2, ó, e passar aqui para o primeiro membro. E fazendo isso aí, turma, eu tenho y igual a x mais 2. Pronto, gente, olha. Essa funçãozinha aqui que eu encontrei isolando o novo y, tá? É a função inversa dessa função dada, f de x igual a x menos 2. Como é que eu vou amarrar isso aqui? Eu vou simplesmente representar aqui, ó, a inversa, ó, y a menos 1 vai ser igual a x mais 2.
Beleza? Aqui eu tenho a representação da inversa como realmente deve ser. Ó. Y elevado a menos 1 igual a x mais 2. Beleza, gente? Essa é a nossa primeira questão. Beleza? Então, y elevado a menos 1 igual a x mais 2. Agora ele pede junto, turma, para a gente fazer o gráfico tanto dessa função aqui, ó, da original, quanto essa que eu encontrei, que é a inversa. Então, gente, nós encontramos a inversa dessa função e agora ele pede para a gente fazer o gráfico, tá? Tanto da função normal que ele deu primeiro, quanto a inversa dessa função, no mesmo plano cartesiano. E aí, turma, eu vou dar uma dica para vocês, para a gente não perder tempo em fazer gráfico assim. Quando ele pede, né, dois gráficos no mesmo plano cartesiano, eu vou dar uma dicasinha para a gente. Ó. Primeiro, eu vou fazer o gráfico da função original que ele me deu. Ó. Vou fazer o gráfico da função original que ele deu para a gente. Então, vamos fazer aquela tabelinha, tá? Então, o gráfico vai ser, ó, vou botar bem aqui, ó, gráfico. Olha. O gráfico vai ser de quem? De f de x igual a x menos 2. Vou fazer aquela tabelinha, olha. Eu já sei, turma, que essa expressão aqui, essa função, é uma função de primeiro grau. Se é de primeiro grau, eu preciso somente de 2 pontos, de 2 coordenadas, para eu botar no plano cartesiano. Então, aqui, ó, eu vou aplicar somente dois valores para x para eu encontrar os valores de y respectivos. E aí a gente faz os pontos e aí vamos lançar no plano cartesiano. Então, f de x igual a x menos 2. Aqui eu tenho x, aqui a função é x menos 2, ó. Bem aqui eu vou encontrar o y. E aqui, ó, eu vou pegar as coordenadas do ponto, que é xy. Bacana? Primeiro, vou aplicar 0 para x. Ó. Então, no lugar de x fica 0 menos 2, aqui eu tenho menos 2. E aqui vai ficar 0 e menos 2. Ó. Bacana? Já tem a primeira coordenada, o primeiro ponto. Depois eu vou aplicar a x igual a 2. Ó, no lugar de x, 2, menos 2, 0. Então, eu tenho 2 e 0. Observem, gente, que por definição, eu tenho os pontos da função normal. E por definição, a inversa, o que é x, passa a ser y. E o que é y, passa a ser x. Então, se eu achei as coordenadas do ponto dessa função original que ele me deu, para eu calcular a inversa, encontrei os pontos, então quem vai ser os pontos da inversa? Basta inverter esses pontos aqui, ó. O que é x passa a ser y, o que é y passa a ser x, direto. Então, ó, o gráfico da função inversa aqui, ó, eu vou mudar de cor para a gente entender, ó. Olha, o que é x passa a ser y, e o que é y passa a ser x. Então, o novo ponto aqui, ó, da inversa, eu inverto aqui a condição. Então, fica menos 2 e 0. Nesse outro aqui, ó, fica 0 e 2. Pronto, gente. Aqui eu tenho também, a partir dos pontos da original, eu encontro os pontos da inversa, somente invertendo esses pontos que eu encontrei, os valores de x e de y, quando foi calculado aqui da função original. Beleza? Bom, já tem os pontos tanto da função normal quanto da sua inversa, agora é só colocar no plano cartesiano, para a gente poder traçar o gráfico de cada uma. Bacana? Então vamos ver aqui como vai ficar. Ó. Vou fazer bem aqui do ladinho, ó. Vou tentar traçar aqui o plano cartesiano, bem bacana. Aqui x, ó, aqui y, aqui ponto 0, a origem do plano cartesiano. Bacana? Então eu vou colocar primeiro os pontos que nós encontramos da normal, da função que ele me deu original. 0 e menos 2, ó. 0 para x, menos 2 para y. Aqui menos 1, menos 2, ó. Tá bem aqui, ó. Aqui está o ponto.
Depois 0 e 2. 0 para x, 2 para y. Opa, aqui, ó, 2 e 0. Tá? Eu estou fazendo da função original. 2 e 0. 2 para x, ó, 2 para x, 0 para y. Então, o ponto está bem aqui em cima do 2, ó. Beleza? Pronto. Esses pontos que nós colocamos aqui é dessa função aqui, ó, da função f de x igual a x menos 2. Basta eu agora, ó, traçar uma reta passando por esses pontos aqui, ó. Pronto. Essa daqui é a reta f de x, vou botar bem aqui, ó, f de x igual a x menos 2, ó. Bacana? Agora vamos colocar o da inversa. É menos 2 e 0. Menos 2 para x, ó, menos 1, menos 2 para x, ó, e 0. Então o ponto está bem aqui, ó. O outro, 0 e 2, ó, 0 para x, 2 para y. Aqui está 1, aqui está 2, ó. Ó. O ponto está bem aqui. O que eu vou fazer agora? Vou passar de novo a reta passando por esses pontos aqui, ó. Pronto. Essa reta aqui é a f a menos 1, ó, de x igual a x mais 2. Ó. Tá bom, gente? Então, observe que eu já tracei as duas retas aqui das duas funções. A normal, que está de vermelho, e a inversa, que está de azul. Agora, observe uma coisa. A reta normal em relação à sua inversa, elas têm um eixo bem aqui, ó, chamado de simetria. Esse eixo aqui, turma, divide, ó, exatamente essas distâncias bem no meio. Ou seja, bem aqui eu tenho a reta y igual a x. Bacana? A equação da reta y igual a x. Toda vez que eu fizer o gráfico de uma função e a sua inversa, sempre no centro vai passar essa reta bem aqui, y igual a x. Se você fizer e não encontrar isso aí, alguma coisa está errada. Beleza? Então, não esqueçam que sempre entre uma função e a sua inversa, no meio, dividindo esse espaço aqui em duas partes iguais, ó, essa distância é igual a essa aqui, ó. Beleza? Então, sempre vai ter essa reta y igual a x. Bacana? Beleza, gente? Então, primeira questão feita. Agora vamos para a segunda. Já copiei bem aqui, ó. F de R em R está o quê? F de x igual a 2x menos 1. Vamos lembrar. O que é que eu tenho que fazer para inverter uma função? Diga. Eu sei que você sabe. Bacana, eu sei que você ia acertar. Basta eu substituir no lugar do x o y e no lugar do y o x. Depois eu vou isolar essa função um novo y. Bacana? Então eu tenho aqui f de x igual a 2x mais 1. Bem aqui, ó. F de x igual a 2x menos 1. Menos 1. Então, eu tenho que saber que f de x é igual a y. Não posso esquecer, ó. Então eu tenho aqui y igual a 2x menos 1. Agora eu vou aplicar a regrinha prática. Qual é a regrinha prática? No lugar do y, eu substituo por x. E no lugar do x, eu substituo por y. E aí eu vou isolar o novo y. Bacana? Então vamos fazer isso aqui, ó. No lugar do y, ó, eu vou substituir por x. Igual 2 vezes x. No lugar do x, eu substituo por y. Menos 1. Bacana? Então, eu já fiz a primeira parte, que foi substituir o y por x e o x por y. Está bem aqui, ó. E agora, depois disso, eu vou isolar esse novo y aqui. Ou seja,
Tudo que não tem y, eu vou jogar para o outro lado. Até que eu tenha esse y sozinho de um lado. Y igual a alguma coisa. Bacana? Pronto. Então vamos fazer aqui, ó. Vou passar esse menos 1, ó, esse menos 1 aqui, ó, eu vou passá-lo aqui, ó, para cá, para o primeiro membro. Então vai ficar x mais 1 igual a 2y. Mas eu quero um y, eu não quero 2y. Então, esse 2 está demais aqui. O que eu vou fazer? Vou pegar esse 2 e passar para o outro lado. Aí eu lembro que, como ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, como vai ficar agora? Vai ficar y igual a x mais 1, ó. O 2 está multiplicando, ele desce dividindo, ó. Dividido por 2, ó. Beleza? Observe que eu já isolei o y. Pronto. Agora é só escrever a notação da função composta. Aqui está a minha inversa, ó. Perdão, da função inversa. Eu posso escrever da seguinte forma, turma. Preste atenção para cá, ó. Y menos 1 igual a x mais 1 sobre 2. Pronto, dessa forma eu estou representando corretamente a minha função composta. Aqui eu tenho y elevado a menos 1 igual a x mais 1 dividido por 2. Bacana? Agora ele pede para a gente fazer o gráfico das duas funções, ou seja, da função normal que ele me deu e da inversa. Bacana? Bom, nós vamos fazer, turma, como a gente fez aqui. Eu vou fazer somente, buscar os pontos somente da função normal e da inversa eu inverto os pontos. O que é x passa a ser y, o que é y passa a ser x. E aí a gente coloca no plano cartesiano. Bacana? Então me acompanha aí, preste atenção. A função que eu vou trabalhar é essa bem aqui, ó. F de x, ó. Vai estar bem aqui, ó, gráfico. Ó, o gráfico. Vou fazer aqui de f de x igual a 2x menos 1. Bacana? Então vamos fazer aquela tabelinha. Continuo observando que eu tenho uma função de primeiro grau. Então, 2x menos 1 é a função. Aqui eu tenho o y. E logo bem aqui eu vou ter o x, y, que é a coordenada. Vou aplicar aqui qualquer valor, gente. Qualquer valor. Vou aplicar 0. Vai ficar 2 vezes 0 menos 1. Sobra menos 1. Então, eu tenho aqui 0 e menos 1. Vou aplicar outro valor. Vou aplicar 1. Vou aplicar 1. Vai ficar 2 vezes 1 menos 1. 2 vezes 1, 2, menos 1 dá 1. Então, eu tenho 1 e 1. Esses pontos aqui, turma, eles são da função normal. E quem vai ser os pontos da inversa? Não já tem normal? Então, inversa, é só eu inverter os pontos aqui, ó. Então, quem vai ser os pontos da inversa? De f a menos 1. Quem vai ser? Basta eu inverter aqui, ó. Vai ser menos 1 e 0. E o outro ponto, ó, da inversa, 1 e 1. Pronto. Mesma coisa aqui, ó. 1 e 1. Bacana? Aqui eu tenho as duas condições para a gente fazer o gráfico. Então, vamos fazer o gráfico agora. Vou tentar fazer bem aqui, ó. Nesse espaço pequeno aqui, ó. Ó, aqui eu tenho o plano cartesiano. Vamos colocar os pontos da função normal. Primeiramente, os pontos da função normal. 0 e menos 1. 0 para x, menos 1 para y. Está bem aqui o menos 1. Aqui está o ponto, ó. Depois 1 e 1. 1 para x e 1 para y, ó. Aqui é 1 e 1. Aí eu faço aquele pontilhado, né, as paralelazinhas, e o cruzamento delas eu tenho o ponto. Aqui eu já tenho o meu primeiro gráfico, que é da função normal. Vou tentar traçar aqui, ó. Vamos dizer que esteja correto aqui. Bacana? Bem bonitinho aí. Agora eu vou botar os pontos da função inversa. Menos 1 e 0, ó.
menos 1, é bem aqui, ó, para x, e 0, então eu tenho um ponto aqui, e o outro é 1 e 1, tá bem aqui, ó, 1 e 1, já tem um ponto bem aqui, ó, 1 e 1. Basta eu agora unir esses dois pontos aqui, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Beleza? Agora observe que bem aqui no meio, gente, ó, bem aqui no meio, no centro aqui, ó, ele passa esse eixo de simetria bem aqui, ó. Deixa eu tentar fazer bem direitinho aqui, ó. O eixo de simetria bem aqui no meio, ó. Ele passa dividindo certinho aqui no meio, gente, ó. Esse eixo aqui, ó, vou até colocar aqui, eixo de simetria, ó. Esse eixo de simetria é y igual a x, ó. Beleza? Pronto, aqui está o gráfico, né? Tanto da função normal que ele me deu, que é essa função aqui, quanto da inversa que ele pede para fazer. Então, essa que está de vermelho é a função normal e essa que está de preto aqui é da função inversa. Bacana, gente? Vamos fazer a terceira. Pronto, gente. Terceira questão. Fizemos a segunda, tem um gráfico aqui, olha, né, da função inversa e da função normal. Não esqueça, o vermelho aqui é a função normal e o que está de preto é da função inversa. Na terceira questão, olha interessante aqui, que ele muda a condição. Aqui ele diz que é de R em R. Aqui ele já me dá, ó, f de 0 a 4 para menos 2, 6. Fácil pra gente, porque facilita o meu trabalho. Turma, quando ele diz f de R em R, é de domínio para imagem. Ó, domínio, imagem. Quando ele fala que f de 0 a 4 para menos 2, 6, esse primeiro aqui, ó, está no lugar do R, domínio. Esse outro aqui, ó, imagem. Então, domínio, imagem. Quando ele me dá isso aqui, turma, fica muito mais fácil de observar os pontos, tanto da primeira função, quanto da inversa. Nós vamos inverter a função e vamos pegar os pontos dessa função. Beleza? Então, vamos primeiro inverter a função, ó. Olha, a função que ele me dá é f de x igual a 2x menos 2. Olha aqui. Para eu inverter, clica dizer, ou se somente se, ó, y igual a 2x menos 2. O que é que eu tenho que fazer para inverter essa função, turma? A regrazinha prática qual é? Troco x por y e y por x. E aí eu vou isolar o novo y. Aí eu tenho a minha função inversa. Então, olhe para cá. No lugar de y, x igual a 2 que multiplica x. Ó, no lugar de x, y menos 2. Bacana? O que eu vou fazer agora? Vou isolar esse y aqui. Dá um jeito de isolar. Vou mexer na função, vou passar tudo para o outro lado ali, até eu ficar somente com y de um lado. Então, vamos fazer. Primeiramente, ó, vou pegar esse menos 2 aqui, ó, gente, ó, e vou jogá-lo aqui para o primeiro membro. Vou jogá-lo para o primeiro membro. Então, aqui vai ficar, ó, implica dizer que x mais 2 é igual a 2y. Olha aí. Bacana? Vou isolar o y agora. Olha aí, ó. Implica dizer, o 2 está multiplicando, ele passa para cá dividindo. Então, quando ele passa dividindo, x mais 2 sobre 2. Então, y vai ser igual a x mais 2 sobre 2. Pronto. Isolei o y. Essa nova expressão aqui de y é a minha função inversa. E aí eu vou só dizer que a inversa vai ser igual a x mais 2 sobre 2. Bacana? Agora eu tenho aqui a minha função inversa. Se tiver dúvida, você pode mandar um WhatsApp para mim,
com a sua dúvida e a gente vai esclarecer para vocês a dúvida. Bacana? Agora ele pede o gráfico. Olha, turma, o gráfico é muito simples de fazer. Como ele já me dá aqui essa condição, aqui é domínio, aqui vai ser imagem, ele está dizendo para mim o seguinte, ó, que quando o x for 0, o y vai ser menos 2. Isso na função normal, naquela função. Quando o x for 4, o y vai ser 6. Então, observe que 0 e menos 2, um ponto. 4 e 6, outro ponto. É o que eu preciso para traçar o meu gráfico. Beleza? Então, quando eu faço aqui, ó, 0 e menos 2, 4 e 6, eu estou fazendo dessa função aqui, que é a função original. A partir daqui, ó, o que é a função inversa? Eu não troco x por y e y por x. Então, da inversa, esse aqui vem para cá, vai passar a ser o x, e esse aqui, que é o x, ele vai para lá para o lugar do y. E aí eu tenho outros pontos. Bacana? Então, vamos fazer primeiramente aqui, ó, vou botar aqui, ó, gráfico. Primeiramente da função normal, ó, f de x igual a 2x menos 2, ó. Quem vai ser o ponto daqui, ó? 0 e menos 2, ó, primeiro ponto, 0 e menos 2. Quem é o outro ponto? 4 e 6, ó, 4 e 6. Isso da função normal. E quem vai ser da função inversa? Vou botar bem aqui, ó, de f a menos 1, quem vai ser? Hein? Os pontos. Ó, o que é x vai para o lugar do y, o que é y vai para o lugar do x. E aí eu tenho os pontos da função inversa. Se aqui é x, ele vai passar a ser y lá. Se aqui é y, ele passa a ser x. Então, como vai ficar o primeiro ponto aqui? Vai ficar menos 2 e 0. Ó, x passou a ser y e o y passou a ser x. No segundo ponto, vamos ver o segundo ponto. Ó, x vai ser y e o y, x. Então, vai ficar 6 e 4. Bacana? Então, eu já tenho os pontos, tanto da função normal, que ele me deu, que é essa função, bacana? Quanto da inversa, que foi essa daqui que nós encontramos, ó. Agora, vamos fazer o gráfico. Já que eu tenho os pontos, é só colocar no plano cartesiano e vamos ver o gráfico das duas. Então, vamos ver aqui, ó. Vou tentar fazer aqui bem bacana. Vamos tentar. Pronto. Vamos dizer que eu tenho um plano cartesiano perfeito aqui. Tá? Estou fazendo a mão livre. Sempre fica um pouquinho torto, etc. Mas é assim mesmo. Então, vamos ver. Primeiramente, da função normal. Ó, 0 e menos 2. Ó, 0 e menos 2. Então, está bem aqui, ó, 0 e menos 2. Então, menos 1, menos 2. Bem aqui está menos 2. Aqui está o ponto, ó. O outro é 4 e 6, ó. 4 para x, ó. 1, 2, 3, 4. 4 para x e 6 para y. Vamos dizer que o 6 esteja aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos dizer que o 6 esteja bem aqui. Então, eu vou, olha, fazer aquele pontilhado e bem aqui eu tenho o ponto. E agora é só unir esses dois pontos. Pronto, gente, aqui, ó, já está feito o gráfico, tá? Eu utilizei uma réguazinha ali que eu tenho para poder fazer fora do ar, mas já está aqui, ó, o gráfico. Aqui eu tenho a reta, né, da função que ele me deu, e essa outra de preto aqui, ó, é da função inversa, que é essa função bem aqui, ó, tá? A inversa da função dada. Bacana? E eu não posso esquecer que bem aqui no meio delas duas, ó, eu tenho aqui, ó, sabe o que é esse aqui? Que foi que eu coloquei? Ó, o eixo de simetria, que é a equação y igual a x. Bacana? O eixo de simetria. Esse eixo de simetria, ele sempre vai dividir em duas partes iguais. Essa parte igual a essa outra aqui. Bacana? Então, aqui eu tenho a terceira questão respondida. Beleza? Vamos para frente. Bom, gente, agora nós vamos para a página 68. Lá também tem uma bateria de exercícios, né, que a gente vai fazer alguns. Não vou fazer todos. Dessa
primeira bateria de exercícios ficou 1, né? A quarta questão que vocês vão tentar em casa. Vão fazer, se não acertarem, vocês podem mandar o WhatsApp para mim, fotografa a questão, manda para mim, que eu vou tirar a dúvida de vocês. Bacana? Agora vamos para cá, ó. Página 68, continuando aí os exercícios propostos que tem no livro de vocês. Então, observe, o ponto A, 1 e 3, pertence ao gráfico de f de x igual a 2x mais b. Determine f a menos 1 de x. Então, observe bem. Ele me dá uma função, f de x igual a 2x mais b. Olha, eu tenho um valor aqui que é desconhecido. Só que ele me diz que tem um ponto que pertence ao gráfico dessa função. Se esse ponto é desse gráfico, eu posso tranquilamente dizer que aqui eu tenho um valor de x e aqui eu tenho um valor de y dessa função. Então, o que é que eu tenho que fazer? Para eu poder determinar a inversa aqui, olha, dessa função, eu vou logo descobrir esse valor de b. Depois que eu descobrir, eu substituo e aí eu calculo a inversa que ele está pedindo para a gente calcular. Então, observe. Se eu tenho aqui, ó, o ponto A, ó, é 1 e 3, ó. Então, esse aqui é o valor de x e esse aqui é o valor de y. Então, aqui na função, aonde tem x eu vou substituir por 1 e aonde tem y eu vou substituir por 3. Bacana? Depois que eu substituir, eu faço a operação e aí eu encontro o valor de b. Bacana? Então, vamos ver. A função que ele me dá é f de x igual a 2x mais b. Ora, f de x, não posso esquecer isso aqui, turma. Isso aqui é interessante e importante. Ó. Isso aqui é a mesma coisa que y. F de x é y. Então, quem é y aqui? 3. Ó. Igual a 2 que multiplica x. Quem é o x? 1. Então, 2 vezes 1 mais b. Olha aí. Bacana? Direto aqui, ó, turma, eu só tenho b para calcular. Então, vamos ver. Aqui fica 3 igual 2 vezes 1 dá 2, mais b. Vou passar o 2 para o outro membro, vai ficar 3 menos 2 igual a b. 3 menos 2, 1. Então, b vale 1. Bacana? O que eu faço agora? Encontrei b. Volto para a função que ele me deu, ó. F de x igual a 2x mais b. Mas quem é o b? 1. Então, no lugar do b, ó, eu coloco 1. E agora eu vou fazer a inversa. Que ele pede, ó, determine a inversa, ó. A função inversa. Então, como é que eu faço para determinar a inversa? No lugar de x, eu coloco y. E no lugar de y, eu coloco x. Pronto. Eu vou substituir. F de x é y. Então, eu vou escrever x igual a 2 vezes y mais 1. Agora, vou isolar o novo y. Tudo que não tem y, vou passar para o primeiro membro. Então, eu vou passar o mais 1. Esse mais 1, ó, esse mais 1 aqui, eu vou passá-lo para cá, para o primeiro membro. Olha aí, turma. Então, vai ficar x menos 1 igual a 2y. Isolando o y, que é o que eu quero, então vai ficar y igual a x menos 1 dividido por 2. Pronto, aqui já está calculada a inversa dessa função que ele me deu aí. Agora eu vou representar com a notação de inversa. Ó. Y a menos 1 igual a x menos 1 dividido por 2. Pronto, aqui está calculada a inversa dessa função. Ok? Respondida a primeira questão da segunda bateria de exercício na página 68. Agora vamos para a segunda questão. Então, a segunda questão, olhe para cá. A função f de a e b com a contido, ó, a está contido em R, b está contido em R, definida por f de x igual a 1 sobre x mais 1, é inversível. Calcular
f a menos 1 de 1/7. Bacana? Muito fácil também essa daqui. Isso aqui é só para enrolar a gente, ó. A contida em R e B contida em R, ele está dizendo aqui que é F de R em R. Direto. Tá? Então ele está aqui colocando só para enrolar, para querer enrolar e ver se ganha um cara no queixo. Mas não tem nada de difícil aí, não tem nada demais para a gente verificar aqui, tá bom? Então, ele quer calcular a inversa dessa função bem aqui, ó. Quando o x vale 1/7. Beleza? Então, o que nós vamos fazer? Primeiramente, nós vamos calcular a inversa. Depois que a gente calcular a inversa, no lugar do x, ó, eu vou substituir por 1/7. E aí eu vou encontrar um valor numérico dessa função, quando x for igual a 1/7 na sua inversa. Então vamos ver aqui como é que a coisa vai ficar. A função que ele me dá é essa aqui, ó. F de x igual a 1/x mais 1. Já sei que f de x é y, então eu tenho y igual a 1/x mais 1. Como é que eu faço para calcular a inversa, turma? No lugar de x, eu coloco y. No lugar de y, eu coloco x. É isso que nós vamos fazer aqui. Beleza? Então, bem aqui, ó, no lugar do y, x igual a 1 sobre, no lugar do x, y mais 1. Bacana? Agora eu vou isolar esse y, vou dar um jeito de isolar y. Do jeito que você quiser. Tá? Olha, eu sei que aqui embaixo é 1. Ó. Então o que eu vou fazer aqui, ó, produto aquele, pela regrazinha, produto dos meios igual produto dos extremos. Então aqui vai ficar, ó, y mais 1 igual a 1/x. Pronto, vou pegar agora esse mais 1 aqui, ó, esse mais 1 aqui, ó, e vou jogá-lo para o segundo membro. E aqui vai ficar y igual, olha aí, turma, 1/x, passa 1 para lá, menos 1. Só que ele quer, agora, quando esse x aqui, ó, vale 1/7. Beleza? Então, no lugar do x agora, eu vou escrever 1/7, que é o que ele quer bem ali. Então, eu tenho aqui, ó, que y vai ser igual a 1/1/7, menos 1. Bacana? Turma, como é que eu resolvo isso aqui, ó? Como é que eu resolvo isso aqui? Conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Vou fazer bem aqui do ladinho, ó. Bem aqui do ladinho, ó. Olha pra cá. Y igual. Conserva a primeira, ó. Conserva a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Quem é o inverso de 1/7? 7/1. Bacana? Aí, menos 1, ó. Menos 1. Resolvendo agora, y vai ser igual. 7 vezes 1 dá 7. Dividido por 1, 7 menos 1. Quanto é 7 menos 1? 6. Pronto. Então eu posso dizer tranquilo que, ó, y a menos 1 é igual a 6. Ou então, como ele colocou ali, ó, f menos 1 de 1/7 é igual a 6. Pronto, gente. Se tiver a alternativa aí, ó, aí você marca e corre pro abraço. Bacana, turma? Essa é a segunda questão. Vamos para a terceira. Bom, gente, aqui nós temos agora a terceira questão. Essa terceira questão, ela é um pouquinho mais difícil. Nível de vestibular. Beleza? É uma questão também de função inversa, claro. Então, observe. A função f de r menos o elemento 2 para r menos o elemento a, definida por f de x igual a 3x menos 1 dividido por x menos 2, é inversível. E f a menos 1 de r menos o elemento a para r menos 2 é a sua inversa. Determine
a inversa de x e o valor de A, beleza? Turma, o grande lance aqui para a gente entender essa questão é saber o que ele está dizendo bem aqui, ó, e depois o que ele vem dizer bem aqui, ó. Se eu entender isso aqui, bacana, vai embora, não vou ter dificuldade em analisar a situação. Então vamos tentar explicar aqui o que ele quer dizer com isso aqui. Ora, isso aqui primeiro, ó, é o domínio da função, ó. E esse aqui, ó, é a imagem da função, da primeira função, que é essa função que ele me dá aqui, ó. O domínio vai ser todo R, tirando, ó, tirando o elemento 2. Por que ele está tirando o elemento 2? Porque se eu substituir no lugar desse x bem aqui o 2, ó, vai zerar. Beleza? Se vai zerar, não existe divisão por zero. Então, não tem função. Beleza? Então, quando ele diz que é real tirando o 2, é porque se eu utilizar o 2 aqui, ó, vai zerar o denominador dessa fração e aí não existe divisão por zero. Bacana? Aí, R$12 menos o elemento A. Observe bem. E agora, ele diz aqui que essa função aqui, ó, que ele me deu, ela é inversível. E a sua inversa vai ser quem, ó? Olha aí, ó, reais menos o elemento A. Ora, esse aqui é o domínio dessa função inversa. Observe que esse domínio está sendo a mesma coisa, ó, da primeira função, a imagem da primeira função que ele me deu, que é dessa função. Então, o que é imagem passa a ser domínio. O que é domínio, ó, passa a ser imagem. Bacana? Então, observe. Quando ele diz aqui R menos esse A, ele quer saber qual vai ser o elemento que vai estar no lugar do x aqui embaixo, que vai anular essa fração. Beleza? Então, esse A vai ser o elemento que anula a fração. Então, quem é esse A? Ele quer saber. E quem é a inversa? Então, primeiramente, eu vou fazer a função inversa, eu vou inverter a função. Lá no final, eu terei, com certeza deve ter uma fração. E aí ele quer saber quem é o valor de A que vai anular o denominador dessa fração. Por quê? Porque é o mesmo valor, ó, que está anulando o denominador dessa fração aqui, ó, o 2. Mas quando eu inverter, eu terei um valor de A lá na inversa. E esse valor de A é o que ele quer saber bem aqui, ó, quem é esse A. Mas para isso eu preciso fazer a inversa da função que ele deu. Bacana? Então vamos fazer isso aqui, ó. A função que ele me deu é f de x igual a 3x menos 1 dividido por x menos 2, observando as condições de existência que ele me deu. Bacana? Pronto, vamos fazer a inversa. Aqui, turma, olha aí, ó. Se somente se, ó, f de x é y, então y igual a 3x menos 1 dividido por x menos 2. Bom, qual é a regra que nós vamos utilizar para inverter a função? É a mesma. No lugar de x eu coloco y e no lugar do y, x. E aí eu vou isolar o novo y, para eu poder encontrar a inversa dessa função bem aqui. Agora vamos lá. No lugar do y, o x, vou fazer bem aqui, ó, x igual. Aí tem 3 que multiplica x, ó. No lugar do x, o y, menos 1, dividido por, ó, de novo x. Eu coloco y, menos 2. Ó. Bacana, gente? Então, observe. O que eu fiz aqui? No lugar desse y, eu coloquei o x. No lugar desse x bem aqui, ó, eu coloquei o y. No lugar desse outro x, também coloquei o y. Agora vamos operar e isolar esse novo y aqui, ó. Nós vamos dar um jeito de isolar. Vamos usar as técnicas que a gente puder para isolar esse y. E aí eu vou ter uma expressão de y. Bacana? Então vamos operar isso aqui, ó. Primeiramente, eu vou sumir com esse denominador bem aqui, ó.
Ó, esse denominador aqui, ó, y menos 2, ele está dividindo, ele vai subir para cá, multiplicando. Não é a regra? Não diz assim? Então, ó, se ele sobe multiplicando, eu terei x que multiplica y menos 2. Isso aqui vai ser igual, sobrou somente 3y menos 1. Alguma dúvida aí? Se tiver dúvida, já sabe, manda para o meu WhatsApp, que aí a gente vai tentar explicar melhor para vocês. Tá bom, gente? Agora olha para cá. Aqui eu vou fazer, ó, chuveirinho, né? Distributiva. Tá? X vezes y, xy, menos x vezes 2, 2x, igual a 3y menos 1. O que eu vou fazer agora? Vou pegar, eu não quero y, não é y que eu quero isolar, então tudo que tem y eu boto para um lado, quem não tem, para o outro. Simples assim. Então eu vou pegar, ó, xy, já está aqui, eu deixo. Esse menos 2x aqui, ó, eu jogo ele para o segundo membro. Esse 3y aqui, ó, eu jogo ele para o primeiro membro. Então vai ficar, ó, xy, passo 3y, menos 3y, igual. Aqui eu tenho menos 1, ó, menos 1, passa o 2x, mais 2x. Dúvida aí, gente? Pode mandar o zap para mim, tá? O que eu fiz aqui? Peguei esse 3y, joguei para o primeiro membro, ele é positivo, ele passa negativo. Peguei esse menos 2x, ó, é negativo, ele joga ele para o segundo membro, ele passa positivo. Tá? Vamos continuar bem aqui, ó. Vamos continuar aqui, ó. Então, observe. xy menos 3y. Eu observo aqui, ó, que eu tenho y, que é comum. As duas parcelas aqui, ó. Essa parcela com essa daqui, ó, eu tenho y. Então, o que eu vou fazer? Fator comum, lá no fundamental. Eu vou colocar em evidência. Então, vai ficar assim, ó. Y, ó, sobra quem? X menos 3. X menos 3. Isso aqui vai ser igual a menos 1 mais 2x. Isso aqui eu posso até melhorar, ó. Eu posso escrever assim, ó, 2x menos 1. Bacana? Como eu quero y, ó, tá multiplicando, isso aqui é um produto, ó. Eu vou pegar esse x menos 3 e passar para o segundo membro. Aí ele vai passar dividindo. Se está multiplicando, ele passa dividindo. Então eu tenho y igual, ó, a 2x menos 1 dividido por x menos 3. Bacana? Isolei o y. Bacana? Então, aqui eu tenho a função inversa dessa função que ele me deu bem ali, ó. Observe agora. Bom, então essa função inversa é a mesma coisa que eu escrever assim, turma, ó. Como ele me deu aqui, ó, f menos 1, é a mesma coisa que eu escrever assim, ó, f menos 1 de x igual a 2x menos 1 sobre x menos 3. Bacana? Paulo, se eu quiser escrever esse f a menos 1 como y, não tem problema, você pode escrever como y é elevado a menos 1. É a mesma coisa, não tem diferença. Bacana? Bom, aqui já está respondida o que ele pede, ó. Primeira expressão, a inversa. Agora, quem é esse a? O que foi que eu disse para vocês no início aqui? O a é o valor de x do denominador que anula a função. Se você olhar para cá, ó, quem é o valor que se eu substituir bem aqui, ó, vai zerar isso aqui. Quem? Não entendi. Somente o 3. Porque se eu colocar 3 aqui, ó, 3 menos 3, 0. Né? Então, vai anular a função. Então, quem vai ser esse valor de A? Tranquilamente, eu vou dizer que o A, ó, é igual a 3. Pronto. Beleza, gente? Aqui está respondida essa terceira questão. Aí nós temos ainda a quarta questão que vai ficar para vocês, tá? Essas que eu deixei de resolver vai ficar para vocês e vocês vão
tentar fazer. Se tiver dúvida, não esqueçam, vocês têm o meu WhatsApp, mandem para mim que eu vou tirar a dúvida de vocês. Tá bom, gente? Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.